pé, irmãos. Acompanhe a leitura do texto. Romanos capítulo 4, versículos 9 a 12, diz o seguinte: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Senhor nosso Deus, abençoa essa palavra, Senhor, que aqueles que vão escutá-la, que Tu apliques, ó Deus, de tal forma que a doutrina aqui, mais uma vez ensinada em um dos seus aspectos, possa ser recebida com muita clareza, Senhor, e daquela forma toda especial, quando cremos de todo o nosso coração, aquela fé, Senhor, não do mundo, mas a fé que vem do alto, a fé salvífica, a fé que nos agarra, que nos faz agarrar, Senhor, a obra de Cristo, com muita avidez. Senhor, traz iluminação para todos nós, para que essa verdade, Senhor, tão gloriosa, tão sublime, possa novamente, Senhor, encantar pecadores redimidos pela obra de Cristo. Ouve-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos dar continuidade a essa sessão do livro de Romanos, em que o apóstolo Paulo está tratando sobre a doutrina da justificação pela fé somente. Não há como exagerarmos em relação a essa doutrina, porque é uma doutrina extremamente importante, é uma doutrina que é o cerne do Evangelho. Para você entender o que é que a Bíblia diz sobre o Evangelho, você precisa entender o que é que a Bíblia ensina sobre justificação pela fé somente. Nós vimos que a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai exemplificar a maneira que Deus sempre salvou as pessoas, inclusive no Antigo Testamento. Ele quer mostrar com isso que a salvação pela justificação pela fé não é uma novidade a partir dos dias apostólicos, não é uma novidade da igreja. Esse sempre foi um método de Deus, inclusive no Antigo Testamento. E ele exemplifica através de dois personagens, de dois heróis da fé, muitíssimo respeitados pelos judeus, no caso Abraão e também Davi. E eu quero de imediato já fazer duas observações em relação à abordagem do apóstolo Paulo. Primeiramente, é o recurso que ele usa mais uma vez. Ele imagina, ao ensinar essa doutrina e considerar vários detalhes e aspectos dessa doutrina, como se ele estivesse conversando com uma pessoa. É como se ele se imaginasse num auditório e após ele fazer a sua preleção, após ele ensinar o que é justificação pela fé, aí ele abre um momento para debater sobre o assunto. Ele vai responder os questionamentos. O apóstolo Paulo era um homem muito prático, irmãos, era um homem incansável no anúncio dessa doutrina.
Ele saiu em toda aquela região da bacia do Mediterrâneo, preferencialmente procurando as sinagogas, e ali ele ensinava aos judeus essa doutrina, e certamente ele ouviu muitos e muitos questionamentos. Então ele vai refletir um pouco desses debates no qual ele se envolveu, respondendo às perguntas mais corriqueiras, né, que apareciam quando ele ensinava a justificação pela fé somente, né? Então perceba que o apóstolo Paulo é muito paciente, e graças a Deus, irmãos, o ensinamento dessa doutrina não ficou restrito somente ao capítulo 3. À medida que o apóstolo Paulo vai discorrendo e vai respondendo aos questionamentos, nós vamos aprendendo cada vez mais, e é isso que ele vai fazer de novo aqui. E qual é o questionamento que ele tem em vista? Preste bem atenção nisso. Havia, irmãos, entre os judeus uma corrente que dizia que a pessoa obtinha a salvação de Deus pela circuncisão. O que é a circuncisão? É aquela prática judaica, né, de se cortar o prepúcio, e aquilo era um rito de ingresso no povo de Deus. Ali era um sinal e selo de que Deus entrava numa aliança com o ser humano. E essa era uma prática adotada pelos judeus desde a época de Abraão. Nós vimos aqui na leitura devocional a leitura de Gênesis capítulo 17. Nós temos ali o texto que fala da origem, né, dessa prática dos judeus. Abraão, já entrado em dias, 99 anos de idade, ele vai, obedecendo a Deus, se submeter a esse ritual da circuncisão. Não somente ele, mas toda a sua tribo. Se especula-se e acha-se que talvez nesse período aquele nômade Abraão, que ele armava sua tenda por um período, um determinado local, e peregrinou em toda aquela região que Deus havia prometido que seria possessão, né, da sua descendência. Mas até então, irmãos, ele não tinha posse daquela terra, ele era meramente um peregrino, alguém numa caminhada de fé. Então esse homem agregou várias outras pessoas, ele tinha certas posses, então provavelmente em torno de 200 a 300 pessoas pertenciam àquele clã de Abraão, e todos do sexo masculino foram circuncidados naquele momento. Então havia uma teologia entre os judeus de que você ser circuncidado, isso garantia a sua salvação. Eles defendiam, em outras palavras, a justificação de uma forma mais sacramental, a justificação pela circuncisão. Isso era tão notável, irmãos, entre os judeus, que alguns rabinos chegaram ao ponto que se um judeu, por pior que fosse, ele fosse lançado no inferno, Deus mandava um anjo para reverter a circuncisão. Para vocês terem ideia como esse pensamento estava entranhado entre os judeus. Esse dado quem traz é o reverendo Augusto Nicodemos, tá? Então o apóstolo Paulo, pensando no interlocutor, né, nesse texto, imaginando que está numa situação de debate, ele vai refutar esse tipo de ensinamento. Não, ele primeiro já refutou dizendo que a justificação não é pelas obras. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras, pelas suas práticas, pela sua religião. Nós somos salvos, somos justificados pela fé na obra não nossa, mas na obra de Cristo, né? Isso é que é o fundamento da nossa justificação. Então é basicamente isso que o apóstolo Paulo vai refutar. E a maneira como ele vai fazer isso, irmãos, é pensando, né, fazendo o seu interlocutor pensar. Olha, quando Abraão foi justificado, ele já estava circuncidado? Claro que não. O texto que
Paulo citou lá do Antigo Testamento foi Gênesis capítulo 15. E aqui eu quero já fazer a minha segunda observação introdutória da maneira como o apóstolo Paulo apresenta a doutrina da justificação pela fé. Ele vai usar como autoridade suprema disso as escrituras do Antigo Testamento. E sabe que livro? Um livro que muitos cristãos têm um certo constrangimento. O livro de Gênesis. Tem muito cristão que fica assim, um tanto quanto desconfortável, pelo fato de que lá no livro de Gênesis nós temos um relato da criação, que devido a uma teoria que ganhou corpo, que é muito bem aceita hoje na sociedade, eu me refiro à teoria de Charles Darwin, né? De que o ser humano é o resultado final de um processo evolutivo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia já começa no livro de Gênesis dizendo e partindo do princípio de que Deus existe, quer você concorde ou não com isso, e que a matéria não é eterna. Deus criou a matéria, né? O mundo é como se fosse uma espécie de cronômetro que Deus deu o clique e começou a existir a partir daquele momento. O nosso Deus é o criador do tempo e do espaço. O nosso Deus é um Deus de ordem, porque diz que antes dele povoar a terra, os mares, ele foi criando os ambientes, né? Isso demonstra, irmãos, a maneira muito organizada de Deus trabalhar, além de muito criativo, uma inteligência inigualável. Assim começa o livro de Gênesis. Não fique constrangido de você subscrever essas verdades, que Deus sempre existiu, que Ele criou todas as coisas do nada, e que o homem foi criado não num processo de evolução, que o homem não é apenas um animal racional, como se costuma dizer. O homem tem muita dignidade, porque foi a única criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, esse livro é muito bem-vindo por todos nós. E é nesse livro que o apóstolo Paulo vai extrair a primeira ocorrência do ensino da justificação pela fé somente, mais especificamente no capítulo 15, né? A partir do capítulo 12, nós temos a história de Abraão. Deus chamando Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma caminhada de fé. E lá no capítulo 15, quando já se passou algum tempo, aí Deus vai entrar no diálogo com o patriarca Abraão. Abraão vai desabafar: Senhor, tu me prometeste um descendente, tu me prometeste um filho, e ele ainda não chegou. E quem vai herdar tudo isso aqui é o meu administrador, o Eliezer. Aí Deus disse e repetiu e deixou claro que seria um filho que viria de Abraão. Aí o Senhor fez uma aliança com Abraão, e nesse processo de diálogo, irmãos, a resposta de Abraão foi uma resposta de fé. A Bíblia diz que ele creu em Deus e ele experimentou a justificação pela fé. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Algum tempo depois, Abraão, que se chamava ainda na época Abrão, ele se relacionou, coabitou com a sua serva Agar, e dessa conjunção carnal veio Ismael, aquele que geraria as tribos árabes, né? E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, melhor dizendo, quando Ismael nasceu, está lá no final do capítulo 16, versículo 16, Abraão tinha 86 anos. 86 anos. E em seguida, irmãos, nós temos aí o capítulo 17, que é o momento em que Deus novamente vai ter com Abraão 86 anos. Eu fiquei em dúvida se era 86 ou 87. Capítulo 17, quando Abraão, 14 anos depois,
Digo, 13 anos depois, aos 99 anos de idade, aí o Senhor vem, aí lembra daquela promessa que eu te fiz, Abraão? Pois ela vai acontecer. Você é um homem velho, com a sua esposa velha também, estéril, ela terá um filho, uma mulher de 90 anos. E isso realmente se cumpriu, irmãos, quando Abraão já tinha 100 anos. E sabe o que é que Deus disse? Mudou o nome dele. Você tem que ter um nome à altura do que eu vou fazer, porque você vai ser pai de muitas nações. Você vai ser um arquétipo de todos aqueles que vão crer. Você é uma espécie de protótipo para toda essa gente. Por isso que o crente verdadeiro pode se dizer filho de Abraão, porque nós praticamos a mesma fé que Abraão teve em essência. É bem verdade, com maior clareza, irmãos, porque a revelação era contínua e Abraão não sabia com precisão de muitas coisas ainda, mas tinha uma esperança messiânica. Tanto é que Jesus Cristo disse: olha, o pai de vocês, que vocês dizem que é o pai de vocês, quando ele estava na controvérsia com os judeus, ele viu o meu dia e se regozijou, ele se alegrou. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8. Voltando ao capítulo 17, irmãos, quando o Senhor, ele corroborou todas essas promessas, Abraão recebeu o sinal e o selo da aliança de Deus. Lembre-se que ele demonstrou a sua fé, lá no capítulo 15, aproximadamente 14 anos antes de receber o sinal e o selo dessa fé, representado pelo sacramento da antiga aliança, que era a circuncisão. Aos 99 anos, ele foi circuncidado, e todo homem, né, da sua tribo ou clã. Então foi isso que aconteceu. Aí Paulo pergunta: ele foi justificado pela fé quando? Quando foi circuncidado? Não. Primeiro ele creu, primeiro ele foi justificado, depois ele recebeu o sacramento da circuncisão, tá certo? Então, quero deixar essas duas, inicialmente essas duas considerações introdutórias, né? A maneira como o apóstolo Paulo vai trabalhar essa doutrina, recorrendo às escrituras do Antigo Testamento. Não se envergonhe do Antigo Testamento, não se contente em ler somente o Novo Testamento. O que é pior, né? Alguns têm se detido somente no Evangelho de João. Talvez o Evangelho de João seja o livro mais lido da Bíblia, né? Eu fico preocupado com algumas entidades para-eclesiásticas. Ela distribui somente o Novo Testamento e coloca somente 2 livros do Antigo Testamento, Provérbios e Salmos, né? A gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Então é um abreviando mais ainda, né? Entregando somente um opúsculo do Evangelho segundo João. Irmãos, toda a Bíblia e nada senão a Bíblia é a religião dos protestantes. Ali está a autoridade suprema. Isso aprendemos com o apóstolo Paulo. Vamos lá, eu quero chamar a atenção de vocês agora para uma palavra muito importante: bem-aventurança. Ele diz no versículo 9: vem, pois, esta bem-aventurança. Que bem-aventurança é essa? Ele está fazendo referência ao versículo 8, quando o apóstolo Paulo citou o Salmo 32, aquele salmo que Davi escreveu após um período de grande arrependimento pelo que ele havia feito, arruinando uma família, né? Matando um dos seus generais e também adulterando com a mulher do general Batseba. Aí Davi diz que bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e os pecados são cobertos. O Dr. Sproul, ele faz um arrazoado bem interessante sobre a palavra bem-aventurado. Algumas pessoas traduzem por feliz,
John MacArthur, de uma forma um tanto quanto generalizada, ele diz que é mais do que feliz. De fato ele está certo, mas nós precisamos entender o que é a palavra bem-aventurado. Eu estava imaginando aqui, irmãos, que nós nordestinos, nós somos pessoas que até no linguajar, né, mesmo aquelas pessoas que são mais afastadas de Deus, reflete uma certa religiosidade. Eu estava nesse momento aqui lembrando do Rei do Baião. Para quem gosta de música aí, Luiz Gonzaga, ele apresentou um show memorável lá no Teatro Teresa Raquel, na década de 70, né? E ele conta o momento do seu reencontro com seu pai, Januário, né? Ele cantou a música Respeita Januário, né? Ele era natural de Exu, né? Ali bem pertinho do Ceará. Ele fugiu de casa ainda adolescente e veio aqui para Fortaleza, se viu no 23BC, né? 23º Batalhão de Caçadores, e aí ganhou o mundo, né? E se tornou um notável cantor. E anos depois, quando ele voltou para a sua terra, depois da surra que ele levou da mãe, né, do pai, no outro dia fugiu, ele conta que chegou já de madrugada e quando se aproximou da casa envelhecida do seu pai, ele disse assim: "Ô de casa!" Aí ele insistiu: "Ô de casa!" E ninguém respondia. Aí ele disse que lembrou do prefixo cearense, nordestino, melhor dizendo. E olha a religiosidade: "Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo." Lembra-se disso? Aí quem está lá dentro diz assim: "Para sempre seja louvado." Algumas gerações, a minha esposa ainda tem essa prática: bença pai, bença mãe. Não é assim que a gente aprende? A mamãe não tinha muita paciência para isso, não. As meninas vão dormir. O que é isso? Uma vez eu estava em Taiçaba comprando uma passagem para voltar para Fortaleza, e me chamou a atenção a senhora que vendia as passagens lá. Ela dizia assim: "Abençoado", e sempre mencionando abençoado, abençoado. E eu perguntei, ela está usando aquele linguajar do evangelicalês: "A senhora é evangélica?" "Sou não." Aí eu percebi que a terminologia, o vocabulário evangélico já estava sendo incorporado, né, pelas pessoas. Abençoado, mas o que é uma pessoa abençoada, irmãos? É feliz? Isso é uma maneira de restringir. É muito mais do que feliz, como diz John MacArthur. Vamos aprender o que é abençoado? Abra sua Bíblia numa passagem que a nossa irmã Cleonice gosta muito, que é a bênção de Arão, né? Está lá em Números capítulo 6, versículos 22 em diante. Abra nessa passagem. Disse o Senhor a Moisés: "Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde." Está aqui a bênção de Arão. Entenda uma coisa importante, irmãos, nesse tipo de texto. Isso aqui está em linguagem poética. E a poesia hebraica não trabalha com rimas, trabalha com paralelismos, sinônimos aqui no caso. O que são paralelismos e sinônimos? É quando você diz uma coisa e repete essencialmente a mesma coisa com outras palavras. Aí ele diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O que é que ele quer dizer com isso? O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Perceba que bênção, irmãos, está relacionado com o fato de Deus mostrar a luz e o seu rosto. O que é uma pessoa
abençoada, é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa em que Deus se relaciona com ela. O que é um amaldiçoado, que é o contrário do abençoado? É uma pessoa a qual Deus deu as costas. Deus desprezou essa pessoa, é um amaldiçoado. E Paulo vai dizer, irmãos, vem pois essa bem-aventurança exclusivamente sobre os judeus, entenda a palavra circunciso aqui, judeu, porque eles tinham uma visão muito exclusivista. Eles tinham Deus, o Deus supremo, criador de todas as coisas, como um Deus tribal, um Deus somente daquela federação de tribos lá de Israel. E Paulo vai demonstrar justamente o contrário. Essa bem-aventurança não é somente para os circuncisos judeus, é também para os não judeus, os incircuncisos. E ele usa aqui o exemplo de Abraão. Versículo 12 diz o seguinte: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Eu acho emocionante esse versículo 12, irmãos, porque nós nos identificamos com esse homem chamado Abraão. Ele fala aqui de pisadas, é como se estivéssemos acompanhando as pegadas desse homem. E ele diz aqui que esse homem é pai de todos os crentes. Ele não é pai de todos os judeus, ele é pai dos judeus que são crentes, e pai também daqueles que não foram circuncidados, porém depositaram sua fé em Cristo Jesus. Entenda a palavra pai aqui como sendo uma identidade em relação à prática que Abraão demonstrou e que nós também demonstramos. Se nós cremos e temos uma fé cristocêntrica, nós estamos imitando a fé do nosso pai Abraão. Nós podemos já aplicar aqui, irmãos. O texto é muito simples. Primeiro, o apóstolo Paulo está rejeitando qualquer possibilidade de salvação que não seja justificação pela fé somente. Ele já rejeitou a justificação pelas obras. E agora ele rejeita o ensino da justificação pelo sacramento. O sacramento da antiga aliança era a circuncisão. Houve uma troca, irmãos. Agora o rito de entrada na igreja é o batismo. Então, muito cuidado em relação a você que já foi batizado, que foi batizado na infância e que acha que isso é suficiente para garantir a sua salvação. Sacramento nunca salvou e nunca salvará ninguém. Por isso que a igreja evangélica rejeita o ensinamento da regeneração batismal, que diz que pelo fato de você ter sido batizado, a graça foi introjetada na sua vida, e isso, em certo sentido, garantiu a sua justificação. Isso está completamente equivocado. E eu quero, já que estamos aplicando, apelar para as crianças da igreja. Eu quero apelar para os pré-adolescentes. Vocês foram batizados pela fé dos seus pais. Pastor, de onde é que veio essa história? Eu penso que o batismo deve ser aplicado somente para aqueles que creem em Jesus Cristo. A criança não tem nem a maturidade para dar esse passo. Mas, irmãos, lembre-se o que aconteceu
com Abraão lá no passado. A criança, no 8º dia, já deveria ser circuncidada. Não é isso que está lá dito? O filho de Abraão, Ismael, o filho por parte de Agar, ele foi circuncidado com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Então, filhos, crianças dessa igreja, pré-adolescentes, adolescentes, vocês precisam dar o próprio passo de fé. Vocês entenderam como Deus salva uma pessoa? É através da obra de Cristo. E o que a Bíblia espera de nós, o que ela nos ensina, é que nós devemos depositar nossa total confiança nessa obra de salvação. Creia em Jesus Cristo, e você será, sem dúvida nenhuma, um filho de Abraão. Você será mais do que um vencedor. Irmãos, segunda aplicação, veja como o apóstolo Paulo, ele se empenha em ensinar, até de uma forma um tanto quanto detalhada, essa maravilhosa doutrina. Ele usou o recurso retórico, diatribe, imaginando que tem alguém sempre fazendo perguntas, e ele respondendo essas perguntas, e a gente vai crescendo, à medida que o próprio apóstolo Paulo vai respondendo a essas questões. Então, irmãos, essa doutrina da justificação pela fé, que traz um enlevo espiritual muito grande para o crente, uma verdadeira segurança de salvação, ela não é um segredo maçônico, não. Ela tem que ser proclamada a todas as pessoas, e nós devemos fazê-lo como o apóstolo Paulo fez, com inteligência, com estratégia, com criatividade. Não podemos esconder essas coisas, irmãos. Deus quer que a sua agência aqui na terra, que é a igreja, proclame a todas as pessoas essa gloriosa doutrina. Para se crer, é necessário que se ensine. Como as pessoas crerão se nada ouviram do Evangelho? Você não pode se calar. Nós fomos chamados a uma grande responsabilidade. O Dr. Sproul, ele fez uma colocação bem interessante. Olha o que é que ele diz: o que podemos dar a um homem que tem tudo? Por exemplo, o nosso presidente Lula. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas e não envenená-las. O que podemos oferecer a esse homem que tem tudo? Ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que podemos oferecer a um homem desse que tem tudo? Elon Musk. Já pensou se você tivesse 5 segundos do lado do interfone? O que é que você diria para ele? O que é que se oferece para um homem que tem tudo? Bill Gates. As grandes fortunas do Ceará e do mundo. O que se oferece para uma pessoa que tem tudo? A resposta é muito simples. Se oferece a doutrina da justificação pela fé. Como alguém disse, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre mesmo, que só tem as suas riquezas. Que não tem Cristo, não tem nada. É o pior miserável que pode existir. É um amaldiçoado. Irmãos, levemos essa verdade tão gloriosa, na esperança de que Deus chame os seus, transformando-os de amaldiçoados para abençoados. Bem-aventurados, como diz
a Davi, que experimentou o perdão de Deus. Olha que coisa linda, em termos bem simples, sobre a justificação pela fé. Sabe o que é justificação pela fé? É que aos olhos de Deus, nós somos tão justos quanto Jesus. Entenderam? Olha que coisa maravilhosa. Nós somos tão justos quanto Jesus. É assim que Deus olha para nós quando nós cremos em Jesus. Não é que nós nos tornamos literalmente pessoas tão incríveis quanto Jesus. Não é isso. Mas o manto da justiça de Cristo está sobre nós. É uma grande doutrina. Anuncie sem constrangimento, porque ainda que você seja zombado, os eleitos de Deus, no momento apropriado, responderão com fé. Que Deus nos abençoe. Oremos. Convido o presbítero Assis que ore por nós.